Fala galera, olha eu de volta. Hoje a gente vai falar de termoquímica. Você sabia que tem um monte de jeitos diferentes de calcular ΔH? Vamos ver? Oi, meu nome é Fernanda, professora de Química. Nossa aulinha hoje vai ser de termoquímica. Vou dar várias dicas para você das várias formas que a termoquímica pode aparecer na UERJ. Vamos lá? Que tal, antes da gente começar a nossa aula, você se inscrever no canal, deixa um like, né? Vamos compartilhar com o coleguinha, eu vou gostar. Termoquímica é um assunto que o nome já ajuda, né? Termo não é temperatura, tá, galera? Termo é calor. Então, calor envolvido nas reações, que podem ser absorvidos dessas reações ou liberados nessas reações. E aí a gente vai ver que tem várias formas de fazer esse cálculo, de fazer essa análise de quanto de calor vai ser liberado ou absorvido numa reação. Então, a gente vai começar por uma questão de 2014. Vocês vão ver que a termo é interessante porque ela vai desde a questão 1, que teoricamente é para ser uma questão bem fácil, até questão 10 praticamente, que são questões mais elaboradas. Então, a gente vai ver aqui que ele dá a entalpia padrão de formação. Isso tem uma regra, tá? Entalpia padrão de formação, eu preciso de um único mol dessa substância, e ela vai ser produzida a partir das substâncias simples do qual ela é formada, e tudo no estado padrão. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Ele pede para escrever essa equação balanceada, essa equação, né, padrão de formação, e depois ele vai pedir, né, depois que a gente fizer o cálculo de uma quantidade de energia em específico, de uma quantidade de massa. Ele fala do trióxido de diarsênio. Trióxido, 3 oxigênios. De diarsênio, 2 arsênios. Então, ele praticamente, na fórmula, está um nome muito claro, né? Praticamente, ele te deu isso de bandeja. Ele podia ter dito óxido de arsênio 3, seria um pouco mais difícil, mas ele já deu de bandeja. E aí, esse cara vai ser produzido, ele é obtido, ele é um produto da reação. Como eu falei com vocês, ele aqui está falando da entalpia padrão de formação. Eu sou obrigada a manter um mol para ele. Esse valor de 660 negativo que ele está me dando aqui é para 1 mol desse cara. Ele é feito a partir de quem? De arsênio e oxigênio. Arsênio é um metal. Como é que eu vou trabalhar com arsênio na forma metálica? Ele é sólido, a maioria dos metais é sólido. E o oxigênio? Qual é a forma alotrópica mais abundante do oxigênio que a gente tem na natureza? O2 gasoso. Então, agora eu tenho uma reação que só não está balanceada ainda, mas que já é o padrão. A substância que eu quero, um único mol, feita a partir das suas substâncias simples na forma padrão, ou forma alotrópica mais abundante, ou estado físico mais comum. No caso do arsênio, metal sólido. No caso do oxigênio, O2 gasoso. Como eu sou obrigada a manter um mol aqui, aqui eu sou obrigada a manter um mol, eu vou fazer o balanceamento dele da seguinte forma. 2 arsênios de um lado, eu vou ter que ter 2 arsênios do outro. E como é que eu vou fazer para calcular esse oxigênio? Eu quero ter 3 oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios. Qual o número que multiplicado por 2 dá 3? É uma fração, 3/2. Essa é a reação que o ΔH é menos 660. Mas, Fê, se eu quisesse, ao invés de fazer isso, que isso aí já seria a resposta, você vê que eu já fiz o azulzinho, que eu venho fazendo sempre, né? Tudo que vai para o espaço de resposta eu estou marcando com esse azulzinho para te ajudar. Essa já seria a primeira resposta, mas tem gente que pode perguntar assim, pô, eu não gosto de trabalhar com fração, fração é chato. Posso colocar sem fração? Posso multiplicar por 2 e colocar isso aqui? Pode. Só que se você dobrou a reação, esse valor aqui vai ter que ser dobrado. Que dá para ver que ele é quilojoule por mol.
Se ele é quilojoule por mol, se você dobrou a reação, olha aqui, ó, dobrou a reação, você vai ter que dobrar esse valor também. Então, você vai escolher, ou você vai colocar a de cima, que é o que ele quer realmente, ele quer entalpia padrão, ou você vai colocar a de baixo, porque como ele pede a equação completa e balanceada da obtenção do trióxido, ok, as duas formas são obtenção do trióxido e as duas estão balanceadas, tá? Isso não é um problema. Vai interferir agora, porque como eu vou ter que fazer uma proporção entre a energia que vai ser liberada e a quantidade de arsênio consumido, tá vendo aqui, ó, arsênio, ó. A proporção aqui, se eu botar 4 mols de arsênio, lembra, eu teria que dobrar isso aqui. Eu preferi trabalhar com a reação de cima, ó, 2 mols de arsênio para 660. Tá vendo esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo eu posso trocar pela palavra libera. Esse sinal negativo quer dizer que tem energia saindo para a vizinhança, saindo para o meio externo. Essa energia está liberando calor. E aí eu faço a estequiometria. Aí é moleza, né? 75 gramas está na tabela periódica, 2 mols de arsênio, 2 vezes 75 gramas, liberam 660. Ih, Fê, você esqueceu o sinal. Esqueci não, eu já escrevi aqui em cima que essa energia está sendo liberada. Então, não preciso trazer para cá, desde que no final eu escreva isso, ó. 6.600 quilojoules liberados, ou eu vou escrever que o ΔH é menos 6.600 quilojoules. Então, eu tenho que escolher uma fórmula. Também não posso escrever libera menos 660. Desse jeito você vai subir para cima, tá? Então, não pode. Ou libera 6.600 ou o ΔH é menos 6.600, beleza? Uma coisa que é bem típica da UERJ também. 2 vezes 75 dá 150, então a conta aqui bem típica de primeira questão, tá vendo? Eu tô simplesmente multiplicando por 10. Você vê que a conta tá fácil? Típica de primeira questão, tá bom? Então, primeira forma, estequiometria. Em 2015, no ano seguinte, ele deu uma outra questão, e aí você vê que eu saí da primeira para a nona. Eu saí de uma questão muito fácil para uma questão que já tem uma elaboração maior. Que elaboração é essa? Ele pede para calcular a entalpia padrão de vaporização, mudança de estado, tá? E ele pede para nomear 2 mudanças de estado físico que sejam exotérmicas. Cara, primeira coisa que você vai pensar, uma tem um cálculo, uma é só para nomear. Vamos dar o nome primeiro? Né? Porque eu não sei qual é o espaço que eu vou usar no espaço de resposta. Eu tenho um espaço que tem uma conta que eu não sei quanto de espaço que eu vou consumir disso. Então, vamos dar o nome primeiro, porque é mais rapidinho. Tá vendo isso aqui? Estado sólido. No estado sólido, observa que as moléculas estão muito juntinhas, organizadinhas. No estado líquido, elas dão uma afastadinha e ficam meio bagunçadas. E no estado gasoso, elas estão bem longe umas das outras, tá vendo? Aí eu tenho fusão, passagem do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso. A vaporização pode ser evaporação, pode ser ebulição, pode ser calefação, beleza? Qualquer uma delas é um tipo de vaporização. E aí, vaporização seria o nome genérico, tá? Sublimação, passagem direta, ele não passa pelo líquido, não é passar rapidinho, não, ele não passa pelo líquido. Ele vai direto do sólido para gasoso. E a volta? Liquefação ou condensação, que são coisas diferentes. A passagem do gasoso para o líquido é uma só, mas ela serve para coisas diferentes. A gente já vai ver essa diferença. E aí eu tenho a sublimação, que pode ser chamada na volta de ressublimação, mas hoje tem alguns autores que dão o mesmo nome para ida e para volta, tá? Na ida, eu tenho um processo endotérmico, de sólido para gasoso, eu tenho que esquentar a substância, ela tem que ser aquecida. Na volta, ela vai ter que ser resfriada, então o calor vai ser liberado para o ambiente, o calor vai ser entregue para o meio ambiente. A substância em si vai ficando mais fria, porque ela vai perdendo o calor, tá? Bom,
O problema, né, a questão pediu que eu queria 2 mudanças de estado especificamente exotérmicas. Então, vou marcar aqui só para a gente poder identificar. Exotérmica pode ser a solidificação, passagem do líquido para o sólido. Liquefação, e aí a liquefação é para gases, oxigênio, nitrogênio, amônia. Tudo que for gasoso, se for para o estado líquido, será liquefeito, tá? E a condensação não é a mesma coisa? Não, a condensação a gente usa para substâncias que eram líquidas, foram para o estado gasoso e vão voltar para o estado original delas. Então, água, acetona, álcool, gasolina, o natural é tudo líquido. Podem ir para o estado gasoso? Sim, mas vão ser gases? Não. Eles vão ser vapores. Esses vapores é que sofrem condensação, beleza? E aí, como eu quero 2 nomes, você não pode botar liquefação e condensação, porque ambos são passagens do gasoso para o líquido, usado para coisas diferentes, mas ambos passagens do gasoso para o líquido, tá bom? A outra possibilidade seria a palavra ressublimação. Mas aí é aquela história, galera, alguns autores não estão mais usando o termo ressublimação. Esse termo está sendo substituído por sublimação. Eu não gosto muito, mas enfim, se você botasse sublimação também deveria ser aceito por conta desse detalhezinho de alguns livros trazerem no lugar de ressublimação a sublimação para ida ou para volta, tá bom? E aí, desses 3 grupos, ó, você vai escolher ou liquefação ou condensação, ressublimação ou sublimação, solidificação. Você vai ter que escolher desses aqui, você vai escolher 2, tá bom? Então, desse grupo, você só pode escolher 2. Não bota todos também não, tá? Só 2. E aí, de cada linha, você escolhe um, tá bom? Bom, a próxima pergunta que ele faz é calcular a entalpia padrão de vaporização. Aí é que a questão se torna difícil. Por quê? Porque a vaporização a gente já viu. Eu vou vaporizar quando eu vou do líquido para o gasoso, beleza? Ele me dá esses dados, ele dá o ΔH padrão de formação, tanto do HCl gasoso quanto do HCl líquido. Você vê que são valores diferentes. Qual é o problema? É que você ia ter que saber montar a reação. Essa reação de vaporização, que você vai dizer assim, Fê, mas não é uma reação, é só um fenômeno físico. Concordo. Mas isso pode ser descrito na forma de reação, tá vendo? Como se aqui fosse uma reação, dá pra ver aqui, ó? Então, a gente vai fazer isso, ó. Eu quero chegar nessa reação. HCl no estado líquido, indo para HCl no estado gasoso. Como é que eu vou fazer isso? Peguei as entalpias padrão da síntese, reação de adição, ok? E montei. Como é que é o padrão? Lembra? Acabei de falar, ó. O HCl, vou começar pelo gasoso, ele vai ser feito a partir de hidrogênio e cloro no estado padrão. Então, ó, H2 gasoso, Cl2 gasoso. Esse valor que ele me deu é quilojoule por mol do HCl gasoso. Ele tem que ter um mol. Então, eu sou obrigada no balanceamento a botar meio e meio aqui. Ah, Fê, eu não podia dobrar isso aqui? Pode, mas você teria que dobrar o valor também, tá? Então não é legal. Deixa lá o HCl com umzinho e faz o balanceamento do resto. A mesma coisa para outra reação que o HCl está sendo feito no estado líquido. Você vê que a reação é a mesma. O que muda é só o estado físico. E aí eu vou fazer, ó, a passagem do líquido para o gasoso. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo uma lei de Hess. A primeira reação, você vê que o HCl gasoso é o meu produto e ele tá no lado do produto, tá vendo? Eu quero ele como produto e eu tenho ele como produto. O líquido eu vou ter que inverter, porque eu quero o HCl líquido como um reagente, né, desse processo. Então eu vou inverter a reação de baixo e com isso, o que aconteceu com o sinal? Eu tive que trocar também, tá vendo? Eu troquei o sinal de menos para mais. Então, se na ida ela é exotérmica, na volta ela é endotérmica. Somei as 2 reações e cheguei na reação que eu quis. Como eu já tinha feito isso com os valores, tá vendo? Repeti o primeiro, inverti o sinal do segundo, é só somar. E isso aqui é o que está no espaço de resposta, pequenininho, mas o que é difícil nessa questão
é você montar essas duas reações aqui, se ligar que isso aqui cai numa lei de Hess, que você tem que montar essas reações, ok? Próxima questão é uma questão que vai mudar o assunto, ele também quer entalpia, mas ele quer essa entalpia feita a partir da energia de ligação. Aí é uma questão também, você vê que a questão 8 é uma questão que não é tão difícil, mas ela é trabalhosa, tá? Então vamos lá, ele me deu 1 litro de solução, ele diz que eu tenho uma solução de concentração 0,05 mol por litro, ele quer que você calcule a energia absorvida. Ele já deu a dica, isso tem que dar positivo, ele já falou isso para você. E depois ele pede o número de oxidação do carbono do metanol. Bom, primeira dica que eu vou te dar, abre as ligações, beleza? Abre todas elas, deixa todas visíveis, especialmente essa aqui, ó, da hidroxila. Muita gente esquece a ligação da hidroxila, faz tipo Sandy e Júnior, Sandy e Júnior? Pois é O ligado a H, não é OH. Então tem que lembrar da ligação dela, beleza? E aí a gente vai calcular o ΔH a partir dos dados que ele me deu. O que acontece com os reagentes? Todo reagente, a ligação ela é quebrada, você tem que romper a ligação. E aí esse processo é sempre endotérmico. Você não consegue romper uma ligação sem dar energia antes para ele. E o processo dos produtos, a formação dos produtos, ela vai ser exotérmica, as ligações serão formadas, eu vou estabilizar os compostos. Então, os processos dos reagentes, a quebra do reagente tem sempre sinal positivo, a formação do produto tem sempre sinal negativo. Eu vou marcar ligação por ligação. Uma dica, faz sempre essa parte literal que eu vou fazer primeiro, ela já te garante ponto, se você por acaso errar em conta, ela te garante ponto. Então, vamos lá? Ó, primeira ligação, CH, positiva porque é reagente. Segunda ligação, C-O, mas são duas. Então, tá, 2 vezes a ligação C-O. Ligação CC, uma vez a ligação CC, positiva. C simples O, ligação C simples O uma vez. Ligação OH, tá aqui, ligação OH, uma vez só. E agora eu vou para os produtos. Os produtos, eu só vou fazer trocar o sinal. 2 vezes a ligação CC, desculpa, CH. 2 vezes a ligação CH. 3 vezes, olha lá, 3 vezes a ligação C-O. E antes de sair fazendo conta, eu posso cortar. Ah lá, o CH eu posso cortar, ficou 1 CH no produto. E posso cortar o C-O, também ficou 1 no produto. Isso economiza tempo de conta. Substituir os valores, fui lá na tabelinha que ele me deu, os valores já estão lá, a gente substitui os valores e o cálculo deu como a gente esperava, positivo, 10 kJ por mol. Isso vai para o espaço de resposta, todo o resto você rabisca do lado de fora. E aí, quando a gente vai fazer, né, o cálculo da relação de mol, ele diz para mim que eu tenho 0,05 mol por cada litro, beleza? Eu tenho essa reação onde, ó, 1 mol absorve 10 kJ. Ó, 1 mol de ácido, 10 kJ absorvidos. E quando eu tiver 0,005, que é o que o problema fala, eu vou ter X. Isso aqui vai ser o meu valor final, beleza? Essa, então, é a parte de cálculo, tudo que está no quadradinho azul vai para o espaço de resposta. E aí vemos a última parte da questão, que é o cálculo do NOx. Uma dica, vai fazer NOx de carbono, abre a ligação e analisa a eletronegatividade. Olha só, quem é que é mais forte, carbono ou oxigênio? É o oxigênio. E ele vai puxar, ó, 2 ligações. Ele está puxando a primeira ligação da esquerda e a ligação da direita. Oxigênio ficando polarizado negativamente e o carbono positivamente. Já o carbono com hidrogênio, o carbono é mais forte. Você vê que a setinha está virada para o carbono. Então, o carbono fica negativo e o hidrogênio fica positivo, beleza? Então, marquei as polarizações. Faz isso. Marca quem fica positivo e negativo. E aí, quando a gente observa a soma, repara aqui, repara.
Uma carga positiva anulando uma negativa, uma carga positiva anulando uma negativa. Sabe o que acontece? Duas cargas positivas, duas cargas negativas, o NOx desse carbono é zero, ok? E a última questão, que é uma questão de 2017, em que a gente tem dois pedaços, ela é uma questão 7, quer dizer, é uma questão intermediária, ela não é muito difícil, ela pede duas coisas. Uma, ela fala da obtenção do alumínio, o alumínio está aqui, e ela fala a partir de um óxido e o óxido está aqui. Repara que as quantidades não são as mesmas. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho 2 alumínios, nesse segundo eu tenho um alumínio só, eu vou precisar balancear isso aqui. Vou multiplicar por 2 essa equação para ajustar esses alumínios, beleza? Bom, ele fala da eletrólise ígnea. Como é que eu faço a eletrólise ígnea do alumínio? É simples, é fazer a redução do alumínio. O alumínio, como tem NOx mais 3, ele ganha 3 elétrons e vira alumínio zero. Super simples. Qual é a proporção? Para cada 1 mol de alumínio, eu consumi 3 mols de elétron, beleza? Repara que eu quero essa relação consumida nesse segundo. Então, vamos analisar que o valor que ele me deu de alumínio é 27 gramas, e se eu for na tabela eu vou perceber que é exatamente equivalente ao mol. 27 gramas é exatamente 1 mol de alumínio, então eu vou obedecer isso aqui, ó. Para cada 3 mols de elétron, 1 mol de alumínio é produzido. Esse dado eu vou mostrar para vocês que ele está na tabela. Esse dado você não precisa gravar. Está lá, 96.500 coulombs por mol, é por mol de elétrons, tá? Por mol de elétrons. E aí, como eu tenho 3 mols de elétron, é só multiplicar isso por 3, beleza? Esse valor 96.500, ele está na tabela, tá? Essa parte vai para o espaço de resposta. Então, vou fazer a reação da eletrólise, que é só a redução, vou indicar a proporção mol de elétrons, quantidade de alumínio, e vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 mols de elétron, já que o que ele quer é um único mol de alumínio, são 27 gramas. Aqui, ó, o dado na tabela que eu falei para vocês, tá vendo? É esse dado aqui que você vai buscar. Ele quer que você calcule a quantidade de energia em quilojoules, beleza? Então, a primeira reação não precisei mexer. Lembra que o óxido de alumínio está aqui bonitinho na quantidade 2. Eu só precisei mexer na reação de baixo, porque eu precisava ajustar os 2 alumínios aqui, porque aqui eu tenho 2 alumínios. Então, eu precisei dobrar essa reação, lembra que eu mostrei no início? E aí, eu preciso dobrar a quantidade de energia dela. Então, aqui já está o valor dobradinho, bonitinho. Vou somar as duas reações. Cortei coisas em comum de lados opostos, então o cloreto de alumínio foi embora e eu chego nessa global. Repara que esses 360 kJ são para 2 mols de alumínio. Só que lembra que no início ele pedia para 27 gramas e 27 gramas é 1 mol de alumínio. E aí muita gente esqueceu de fazer isso aqui. Chegou aqui e botou, o alumínio é 360 kJ, mas ele pediu para 27 gramas. Aqui, ó, 2 vezes alumínio, aqui tem 54 gramas de alumínio, não tem 27. Se eu quero para 27, eu quero 1 mol de alumínio só. E aí esse valor vai ser dividido por 2. Então, minha resposta, 180 kJ. Isso que está de azulzinho, espaço de resposta. Valeu? Bom, galera, por hoje é só. Eu quero muito que vocês deixem suas curtidas, os seus likes, as suas dúvidas, porque eu tenho respondido todo mundo, tenho feito o máximo possível para, sabe, deixar você assim com muito carinho com a gente, tá bom? Eu fui! Beijo!